Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind Juice, para mais uma grande entrevista. E hoje nós vamos falar de júri. Júri, assim, ó, na veia. Desde o flagrante ali até o plenário. Vamos falar de 422, vamos falar sobre audiência, vamos falar sobre a sustentação do tribunal do júri. Vamos falar do júri raiz, meu. Ali, ó, do início ao fim. Início ao fim com um cara que já tá aí há 16 anos fazendo júri. O cara que tem uma trajetória de vida muito legal, nós vamos conhecer aqui. Eu sei que ele já foi frentista de posto, pagou a faculdade ali, ó. Bomba, na beira da bomba ali, ó. Quer que completa? Cara batalhador, construiu a trajetória dele, caminha com a gente aqui no Mind Juice, caminha com a gente no Mind Juice Negócio, cara sensacional. E conheci a história dele aqui, falei, pô, cara, vamos... Ele falou, André, ele falava comigo antes, André, eu faço um trabalho diferenciado no júri, cara. Eu faço trabalho diferenciado. E aí a gente conversando e tal, falei, pô, a gente tem que levar esse cara aqui pra apresentá-lo pra nossa comunidade, pra esses 25 milhões de visualizações que a gente tem aí todos os meses, e vocês vão ter essa oportunidade. Só antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Nós começamos no YouTube esse ano, e a nossa meta é fechar esse ano com 15 mil inscritos. Então, você que nos assiste aqui, você vai clicar agora em se inscrever, você já vai curtir aqui esse episódio. Depois que você começar a assistir, pô, tiver uma sacada legal, deixa aqui um comentário legal. Eu vou passar aqui depois a rede social do Antônio para você ir lá, mandar uma mensagem para ele também. Por que que isso é importante, turma? A nossa linguagem nos permite que a gente elogie uma pessoa e ela compreenda. A linguagem do YouTube, ela entende o quê? Ela entende curtida, ela entende comentário e ela entende inscritos. Essa é a linguagem do YouTube. Então você falar assim, nossa, falar com um amigo no canal top, legal, isso é bom, mas o YouTube não consegue absorver. Se você amou, falou pra tela aí, maravilhoso, o YouTube não entende isso, ele entende curtida, comentário e inscritos. Então você tem que fazer isso para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, para esse conteúdo ir para mais pessoas. Tem toda uma estrutura pra isso aqui acontecer, gente. Eu tô aqui na terceira gravação do dia. Gravei hoje com o Bernardo. Vocês vão ver aí que eu tô com a mesma roupa. Com o Bernardo Azevedo, que é um monstro. O cara que esteve presente em todas as viradas de inovação no meio jurídico. Até mostramos o livro dele aqui pra... Gravamos aqui com o Joaquim Freitas Neto, que é um monstro. Foi presidente do AB de Altamira 2 vezes. Um grande advogado. E agora vamos gravar aqui com esse cara, que é o Antônio Miguel, grande advogado, goiano e do Brasil também, né? Um cara que tem atuação nacional, para falar de júri, desses 16 anos de trajetória, irmão. Prazer te receber aqui, feliz mesmo. Obrigado, André. Eu estou muito feliz de estar caminhando com vocês aqui no Mind Juice Criminal, Mind Juice Negócios. Como vocês são maravilhosos. São Obrigado, amigo. irmãos, na verdade. Verdade. Não são parceiros, são irmãos. Uma comunidade maravilhosa que nos traz aí todo esse enriquecimento da nossa jurisprudência, das inovações e esse network que ele é sensacional e fundamental para o advogado e a advogada. Muito bom. Cara, vamos lá, vamos falar aqui dessas suas andanças aí de júris, Brasil afora, Goiânia afora, muitos casos marcantes. Qual que é o meu objetivo aqui, Antônio? Meu objetivo, cara, é colher essa experiência de quem tá lá dentro do plenário mesmo, cara. Tá certo. Não é quem leu no livro e fala e dá uma palestra. É quem viveu. A pessoa foi lá, cometeu um crime doloso contra a vida, foi denunciada. E uma pessoa foi lá, fez o flagrante, ou apresentou a pessoa na delegacia, aí fez a custódia, fez a audiência, arrolou testemunha, lutou anos naquele processo, fez a alegação final, lutou contra a pronúncia. Alguém que vive as etapas mesmo. E pode compartilhar pra turma aqui a realidade. E eu queria começar, cara, agora com uma curiosidade, a gente tava até falando isso nos bastidores, eu falei, calma aí, calma, Mila, liga a câmera pra gente começar. A Mila até assustou ali, né, Mila? Liga a câmera pra gente gravar aqui, Mila. É isso. Meu irmão, queria começar com isso, cara. Eu queria que você comentasse com a turma aqui algum caso marcante, assim, que recente, ou até mais antigo, mas algum caso legal, assim, que marcou, pra turma entender o que é esse chão de fábrica do júri aí, cara. André, são anos aí de experiência no Tribunal do Júri, vários casos marcaram aí
essa pequena trajetória nossa. Tem muito chão pela frente ainda, né? Tem. Mas, dentre todos esses casos aí que nós atuamos, veio a júri esse ano agora, em junho. Um caso meu de 2017. Olha só. 8 anos de processo. Meu Deus. 8 anos de processo. Aonde fica a duração razoável do processo aí, né? Princípio constitucional e tal. Mas tudo bem. Um caso de tentativa de feminicídio acontecido ali em Goiás, lá no interior, próximo a Goiânia ali. E um caso, assim, muito emblemático, que traz uma realidade prática muito bacana para nós, operadores do direito, para nós, advogados, advogadas, criminalistas, como atuar desde o cometimento do crime, quando ele acontece ali na sua essência. Estava eu, já, isso foi no final de semana, descansando, como todo brasileiro merece descansar no seu final de semana, o telefone toca. De noite, já era altas horas ali da noite, o cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Criminalista pode botar o telefone no silencioso ou desligar o telefone? Não pode, tem que estar acessível, tem que estar disponível. 24 horas, todo dia, 7 disponibilidade, porque se você tá no mundo, tá no jogo, você tem que saber jogar. Como é que você desliga o telefone, né? Não tem como. E a gente tá no jogo, vambora. E aí já era um cliente antigo, né? Ele é um produtor rural, já era cliente de outras demandas do escritório e me contrata para demanda criminal. Liga. Doutor, aconteceu uma tragédia. Eu acabei de atirar contra minha então esposa, né? Vivia união estável com essa moça, mais velho do que ela, e tinha acabado de atirar nela. O que eu faço? E aí, André, vem aquele misto de sentimentos, né? O cara já é seu cliente, o cara já é uma pessoa conhecida na sociedade. Você sabe que o caso vai dar repercussão. E aí você tem que ser técnico, você tem que entender de processo e tem que entender de humanismo. Não adianta. Nós, profissionais do direito, nós temos que levar o humanismo para o nosso lado. Está faltando muito isso. Está faltando ali para os advogados, promotores, juízes. Nós lidamos com vidas, nós lidamos com seres humanos. E eu fui contratado pelo cliente, eu tenho que entregar o melhor de mim, o melhor do meu profissionalismo para esse cliente. Então, o que eu faço? E aí entra as nuances, né? A gente fala aqui só para vocês. Não pode passar para fora para outras pessoas que não são do direito para poder entender isso aqui. Isso aqui é só entre nós. Promete para mim ficar só entre nós aqui. Entre nós aí. E nós, operadores do direito, vamos lá. Falei para ele, já fugiu do flagrante? Já saiu do flagrante. E detalhe, André, fazendo um parêntese, ele nunca foi preso por esse processo. Nós atuamos na advocacia dele. Ele nunca foi preso. Vou te explicar no decorrer aqui, rapidinho, em rápidas palavras, vou explicar para vocês. Então ele saiu do local dos fatos. Saiu do flagrante. 2 dias depois eu apresentei ele. Então foi uma tentativa de homicídio. Os autos estão lá na comarca. Quem quiser, é só me chamar no privado. Eu mando cópia do processo para poder ver. Ele deu 3 tiros na mulher, ela não morreu. 3 tiros. E eu me questionava, será que o revólver que ele utilizou estava com bala recarregada, pouca pólvora, ou foi um milagre, tanto na vida dele quanto na vida da menina, né, que não morreu? E aí a gente trabalha esse lado humano também, porque de um lado tem a vítima que sofreu. Claro. E de outro lado nós temos o cliente que está ali em busca de um socorro, que é o nosso trabalho. Sem dúvidas. Né? Fugiu do flagrante. 2 dias depois eu apresentei ele. No que eu apresentei, já não tinha mais situação de flagrância. Entrou pela porta da frente da delegacia, saiu pela porta da frente. A vítima ficou louca de raiva. Aí ela mais os familiares,
Procuraram a delegacia, procuraram o Ministério Público, depois que ela recuperou. A recuperação dela foi rápida. Acredito que em menos de uma semana ela já tinha ganhado alta do hospital. Não ficou com sequela nem nada. Vida seguiu para ela. A vida do meu cliente estava um tanto quanto embaraçada. Embaraçada. Tentativa de homicídio, feminicídio, né? Pena de 12 a 30, com as reduções ali do 14 e tal, por ser tentativa, mas não deixa de ser uma pena alta. Não deixa de ser um crime que dá repercussão, não deixa de ser um crime que traz reflexos na vida de todo mundo ali. Não satisfeitas, ela, mas a família, né, procura delegacia de polícia, Ministério Público para representar. Representaram pela prisão preventiva dele e decretou. Deixa eu fazer uma pergunta só antes, dá um passinho para trás. A importância de apresentar o cliente. Fundamental, André. Fundamental. Agora, tem casos tão melindrosos que você chega para apresentar seu cliente depois de um tempo, já deu tempo do delegado representar e o juiz decretar a prisão preventiva. Você chega na delegacia para apresentar seu cliente e tem um mandado de prisão para ele. Já aconteceu comigo isso em outras situações. É a pior coisa que tem, André. Meu Deus do céu. Você É a leva o seu pior cliente coisa. para ser preso. Você Né? leva o cliente para ser preso. Como que você vai explicar isso pro cliente? Não adianta, você tem que ter o quê? Um bom trato, um bom jogo de cintura, uma boa relação com as instituições públicas. Você vai lá antes para sondar o ambiente, conversar com o pessoal. Conversa com o pessoal, conversa. Às vezes o delegado não vai te contar que tem mandado. Mas teve uma situação tão interessante, só levando esse gancho, que eu tive que chegar pro delegado e falei, doutor, aqui, se eu trouxer o meu cliente para ser preso, eu que tô correndo risco de vida. Eles me matam. De verdade. De verdade, André. Então, delegado, primando pela minha vida. Eu tô trabalhando igual o senhor tá trabalhando. Delegado sensacional. Falou, doutor, não vou mentir, tem mandado. Aí você faz o que você quiser. Avisa pro seu cliente, apresenta ele. Isso em outro caso, né? Não é nesse caso do júri aqui. Mas só fazendo esse gancho. Importantíssimo. Que é importante você ter uma relação boa, sabe, André? Gentileza gera gentileza. Educação, humildade, te deixa entrar e sair de qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, é importante fazer isso. E aí representou pela prisão desse cliente meu. Ficou fora. Não se entregou. Ele já tinha sido ouvido no inquérito. Não entregou 2 meses fora. Conseguimos a revogação. Conseguimos a revogação da prisão em sede do Tribunal de Justiça. Revogou a prisão dele. Na época, a ausência de fundamentação. Decretou a preventiva sem fundamentar a necessidade da garantia da ordem pública do 312 do CPP. Eu já tinha apresentado ele espontaneamente, primário de bons antecedentes. O que a desembargadora na época entendeu? Essa prisão aqui, ela foi decretada como uma vingança privada, como uma antecipação de pena. Eu achei lindo o voto dela, que ela coloca que a decisão do juiz foi ausente de fundamentação e que não poderia utilizar-se a prisão preventiva como uma antecipação de pena. Muito legal. Né? Conseguimos soltar o cliente, respondeu o processo em liberdade. Nunca mais teve decreto prisional expedido contra ele. Respondeu o processo em liberdade. Os ânimos se acalmaram. E eu falo uma coisa para você, André. Quanto mais tempo passa de um caso de repercussão, melhor é por advogado sustentar na tribuna e tocar o processo. Porque o povo esqueceu, a memória das pessoas são curtas. Se você faz um júri de réu preso, 6 meses que aconteceu o crime, 1 ano que aconteceu o crime, 1 ano e meio no máximo, ali está tudo acalorado, aflorado. É difícil. Difícil. Então você pega ali um processo que já se passaram 8 anos, todo mundo já esqueceu. Vai mais fácil. Fomos para a tribuna agora, em junho. Fomos para a tribuna em junho. E no desenrolar ali da questão, nós conseguimos o privilégio, tentativa de homicídio privilegiado, pegou uma reprimenda ali de 6 anos,
porque qualificado também pelo feminicídio e o recurso que dificultou a defesa da vítima, mas nós conseguimos uma reprimenda de 6 anos em regime semiaberto. Nunca foi preso pelo caso. Vai cumprir uma pena? Vai, mas uma pena em semiaberto. Muito bom, cara. Então, assim, olha só a importância do advogado, do profissional, desde o flagrante. Tirar da situação de flagrância, conduzir o inquérito, conduzir uma ação penal, né? Trabalhar ali as regras do jogo para que você possa, em tribuna, fazer um belo trabalho. Isso é muito legal. importante. É um fato que me marcou porque repercussão, feminicídio, totalmente, né? É em alta hoje essas questões atinentes às leis que defendem ali Maria da Penha e etc. E o indivíduo, nós conseguimos não deixar que ele se apresentasse ao cárcere um dia sequer. Isso é muito importante, muito bom. Doido, tá doido. Turma, para você que tá com a gente aqui até agora, fica até o final desse nossa conversa aqui, porque agora eu vou usar esse caso que o Antônio trouxe para a gente estudar passo a passo do procedimento do júri, desde o atendimento inicial ao cliente. André. Antônio, vamos explorar ponto a ponto. O cliente até ligou. Como cobra o honorário. Vambora. O cliente ligou. Irmão, ali na hora. O que é fundamental? Acalmar o cliente. Ter essa ligação. Primeira coisa, você tem que acalmar o cliente. Calma. Aconteceu o fato? Calma. Okay. Se você tem como se avistar com o seu cliente, porque às vezes você está num outro lugar, numa outra cidade, ele está num local que você não tem como, ou você está num compromisso que não tem como encontrar com ele agora, pede calma. Calma. Sai dali agora. Vamos encontrar para a gente conversar pessoalmente. Se der naquele momento, você atende o seu cliente na hora. Ele vai precisar te ouvir. Qual que é o local adequado? Muitas vezes recebe ele no escritório? Recebe no escritório. Se o seu escritório for em uma região de muita visibilidade, é melhor que atenda ele no outro local. Vá até o seu cliente. Aonde que o seu cliente está? Nesse caso, André, eu fui até o cliente. Ele saiu ali do local dos fatos e eu me direcionei até ele. Produtor rural, fui até a fazenda dele, atendi ele na casa dele. Olha só pra você ver. Vai sozinho, vai acompanhado? O que você fala sobre isso? Acompanhado, André, não tem como. Você tem que levar pelo menos um estagiário ou pelo menos um colega advogado que trabalha no seu escritório. Se você trabalha sozinho, chama alguém para ir contigo. Não vai sozinho. Não vá sozinho. André, eu não gosto de atender cliente sozinho. Sempre tem alguém, ou um estagiário, sempre tem um profissional do meu lado, principalmente também, André, para que não tenha conversas distorcidas. Você sempre tem uma testemunha do seu lado. Muito bom. Para poder presenciar. Ah, mas eu quero conversar pessoalmente, só a sós com você. Não tem problema, vai conversar. Mas hora de decidir, sempre tem que ter aquele braço direito. E a gente tem uma equipe bem estruturada, bem formada, é para isso. Estruturamos uma equipe bacana. E eu sempre falo para o cliente, olha, aqui é eu e minha equipe. O que a gente conversa aqui, fica aqui entre nós. Então, se você tem confiança em mim, você tem que ter confiança na minha equipe. Você já passa segurança para o cliente. Então, você vai acompanhado, fui acompanhado do sócio do escritório. São quantos lá hoje no seu escritório? 12. Somos 12 profissionais, entre estagiários e advogados associados, 12. E criminal e cível? Atuamos no criminal e no cível. Legal. Nessas duas áreas. Atendemos o cliente lá na casa dele, orientamos o que tinha que fazer, passo a passo. E ali, André, não adianta. Nós vivemos de quê? De honorário. Nós vivemos do honorário. Fonte de subsistência para todo profissional do direito. Você não vai atender uma ligação também, não vamos ser hipócritas. Você não vai atender uma ligação 10 horas da noite para fazer graça para ninguém. Você vai entregar o melhor do seu trabalho, mas também você tem o seu valor. Claro. E é isso. Tudo é embutido e calculado no serviço artesanal, profissional, que você presta ali com muita elegância e muita decência para o cliente. Pergunta. Nesse momento, até na hora de precificar, então atendeu o telefone, acalmou o cliente. Fomos ter a nossa entrevista pessoal. Legal. Pô, definiu o local, fez a entrevista, acompanhado, legal. Então, entendeu qual que é a dinâmica, já começou a desenhar ali na cabeça a estratégia que vai ser adotada. Pô, legal. Agora vem a proposta de honorários. Te pergunto, nesse momento, o que você acha que é o ideal? Cobrar só para o momento inicial? Cobra
para investigação, cobra, fala, olha só, fulano, seu fato aqui, já vou te falar que é um fato grave e tal, assim, a realidade é essa aqui, ó, vão pedir a prisão, normalmente é o que acontece, isso aqui vai ser denunciado, isso aqui, ó, assim, isso aqui vai até a pronúncia ou despronúncia, então, resolvendo a investigação é muito difícil. Qual que é a dinâmica ali da cobrança de honorários que você acha ideal? Olha que pergunta maravilhosa, excepcional. E vai depender do grau de confiabilidade do cliente. Esse já era um cliente antigo meu. Então quer dizer que ele conhecia e conhece o meu trabalho, tem total confiança e é o tipo do cliente que vai falar para você, resolve o meu problema. Se o cliente falou para você, resolve o meu problema, você vai fechar com ele do flagrante ao último recurso. Agora, tem clientes que vêm por indicação. O último recurso depois do plenário do júri? Sim. Mas não é muito tempo para fechar um contrato assim, não? Não, André. Você tem como precificar tudo. Você mas de uma vez, ali na hora você já precifica tudo? Na hora desse primeiro atendimento, não. Porque o ânimo está exaltado, ele tá... acabou de cometer uma tentativa de homicídio, é muito sangue envolvido, abre aspas. É muito. É muita dor ali, entende? Não dá pra você poder cobrar do cara aquela hora. Você vai marcar uma reunião depois pra você poder cobrar. Chega, atende o cara, faz o que tem que fazer. Isso, André, eu tô falando no caso de cliente que já é da sua caderneta. Já é cliente seu. O cara que não é cliente seu, você já tem que chegar e precificar. E o cliente tem que falar pra você o que ele quer de você. Porque se for uma pessoa que não é leiga, ele já vai falar, doutor, eu quero que você me acompanhe tão somente para me apresentar e não deixar eu ser preso. Você precifica aquilo ali. Doutor, eu quero que você faz até o meu júri. Você precifica. Nesse caso em específico, que já era da minha caderneta, já era um cara conhecido, que já sabia do meu trabalho, prestei todo o atendimento para ele no dia sem tocar em dinheiro. Ele só virou para mim e falou, e resolve. E ali eu dei o passo a passo para resolver o problema dele. Quando eu apresentei ele na delegacia, que ele saiu pela porta da frente, que ele pegou mais confiança ainda no meu trabalho, aí nós sentamos para conversar. Falei, agora é a hora da gente conversar e é hora da gente colocar no papel o que nós vamos gastar de prolabore no seu processo e o que nós vamos combinar de honorários advocatícios. André, o advogado precisa entender o que é prolabore e precisa entender o que é honorário. Você não sabe a vida útil do processo do seu cliente. Eu não estou falando que esse foi de 2017 a 2025. 8 anos. Você tem que combinar o prolabore com ele, a taxa de manutenção do processo. E deixar ali bem claro, bem registrado. E combinar o honorário. Então, André, são dois casos, dois extremos, certo? Se já é um cliente da sua caderneta, tenha calma, faz o serviço, combina no momento certo. Coloca no papel no momento certo, a hora que você tem que cobrar os honorários. Agora, se é uma pessoa que você não conhece, é o primeiro atendimento que você vai fazer pro cara, já precifica na hora, já combina na hora. Deixa eu te falar um negócio. Entende? Entendi perfeitamente. Eu queria te fazer uma pergunta aqui de honorários. Sei que você é nosso irmão aqui, eu tenho intimidade para fazer essa pergunta, que é o seguinte. Cara, a gente fala com a advocacia aqui, irmão, do Brasil inteiro. Claro. Tava aqui agora, ó, hoje... você não chegou a trombar com ele, mas você estava entrevistando o Bernardo, que é do Rio Grande do Sul. Agora você chegou a trombar aqui e conheceu o Joaquim, que é um cara sensacional, do Pará. E você aqui do Goiás, quer dizer, do Brasil inteiro. E gente boa, legal. Por que eu tô perguntando isso? Para quem tá nos acompanhando aqui e não atua tanto no júri, para essa pessoa ter uma noção ali da realidade do Goiás e da sua experiência. Não precisa falar quanto você cobrou nesse caso, mas quanto que é um honorário legal? Você fala, olha só, fulano, se você chegou nesse patamar aqui, ó, vou te falar, você já tá numa advocacia de júri legal, pelo que eu vejo lá. Honorário de quem tá começando, não tá se prostituindo, não tá prostituindo no mercado, mas isso. É um honorário assim que tá começando, pô, você tá justo. Você tá cobrando pra fazer um plenário assim, pra cobrar um processo inteiro todo assim. O que é um honorário bacana, justo, levando em consideração o tipo do processo, momentos de carreira? O que você pode falar pra gente sobre isso? André, eu valorizo muito a tabela de honorários da ordem para você seguir pelo menos o quê? O teto mínimo.
O resto, Piso, no caso, o né? piso. Piso mínimo. No mínimo, não tem como você prostituir a profissão. Não tem. Não tem como. Agora, o céu é limite que a gente fala para os nossos alunos, né? Nós temos vários mentorandos aí, tem profissionais do direito que acabam de formar, que vêm fazer mentoria comigo, dou aula em faculdade, pós-graduação, graduação. O que a gente pratica lá no estado de Goiás? Não prostituída. Uma advocacia séria, para quem está começando. Vai fazer o quê? Um plenário? Só o plenário? 30 mil para quem está começando. Começando, entende? Você vai atuar no processo todo? 100 mil. Quem está começando. O cara já tem um know-how. Um caso desse, André, é no mínimo 500 mil reais. Dá para você cobrar mais? Vale mais? Vale! Com certeza vale. Mas ali, 250, 300, 500 mil reais. Vale. Tem júri lá em Goiás. De caso de repercussão grande. É 3 milhões, 5 milhões. Claro, são poucos, são. Mas um caso desse, o cliente tem condições de pagar. Tem condições de garantir a sua liberdade. Né? Você me perguntou para quem está começando. O que o pessoal tem utilizado na prática lá. Vai subir numa tribuna. O cara tá começando mesmo. Às vezes não tem ali 10 anos de profissão. Você tá cobrando 30, 50 conto. É isso. Legal. Tranquilo. E é o seguinte, tá inseguro? O Antônio falou um negócio aqui maravilhoso. Pô, tá inseguro, pô, tá fazendo os primeiros trabalhos ali e tal. Chama um colega pra estar junto. Só do colega sentado do seu lado. Pra pegar os insights que tem. Tribunal do Júri, a gente vai falar disso, André. Tribunal do Júri é muita percepção, raciocínio lógico e imediato. Você tá numa tribuna ali, você tem que pensar rápido demais. Muito bom. Sabe? Então, assim, fechar esse tópico que você colocou. Cara, um bom de júri, ele vai subir na tribuna por causa de qualquer coisa também. Não vai subir 30 conto, 50 conto. Não vai. Muito bom. O cara que já tá lá, assim, é essa faixa, André. Isso é legal. 200 conto pra cima, meio milhão. Muito bom, muito bom. Isso é legal. E para você que tá nos escutando, às vezes tá fora da sua realidade ainda. Verdade. E muitas vezes é isso que a recomendação que o Antônio deu. Pega a tabela do AB, se defende com ela, né, Antônio? Fala, olha só, fulano, a tabela tá aqui, ó. A tabela tá falando tanto. Isso aqui é o cardápio da minha profissão, que quem bota é o AB. Se eu faço menos do que isso aqui, ou qualquer outro profissional faz menos isso aqui, esse profissional, para te defender, está cometendo infração ética disciplinar. Você quer esse profissional? Você está começando, beleza. Você se defende ali. Agora, você está iniciando, mas já é um bom profissional, tá aqui mais ou menos a faixa. Você tem que vender o seu serviço, sua experiência, seu tempo, seu cansaço. Porque anos de profissão, André, te cansa. Cansa, cara. Te esgota. Cansa. E aí você vai ficando velho, André. Isso aí serve para todos nós, todos nós. Você vai ficando velho. Você já não vai mais subindo na tribuna por conta de qualquer coisa. Não vai. Você não vai pegando qualquer caso mais, André. Você vai filtrando. Isso é importante, cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui ainda, nesse momento inicial, estamos no inquérito. O que eu vejo muito, Antônio? Tem muito advogado que senta em cima do inquérito e não toma nenhuma... Deixa o delegado é o presidente do inquérito e ele que trabalha no inquérito. O advogado não faz nada, o advogado vai se movimentar depois da denúncia. Errado, não pode. Nós temos um provimento que chama provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, que chama investigação defensiva. Essa coisa mais linda que tem. O advogado pode produzir prova no inquérito, na ação penal. Vamos agir. Muito bom. Vamos desenhar a estratégia do seu cliente. Se você tem a oportunidade de acompanhar o cliente do júri lá desde o início, desde o flagrante, vamos desenhar o interrogatório dele desde o início. E outra coisa, não deixe o seu cliente ficar em silêncio. No tribunal do júri, quem cala consente. Quantos júris eu já fiz com outros colegas, 2, 3 réus, eu era advogado de um só. E outros réus tinham outros advogados. Não, meu cliente vai ficar em silêncio. É ferro, não adianta. Pro leigo que vai te julgar, o 7, que é o conselho de sentença, quem cala consente.
Quem não deve, não teme, expõe suas razões. Nossa, tem tantos casos tão lindos que eu já atuei que nossa, daria pra gente poder ficar horas e horas falando de tribunal do júri, mas é isso, André. No inquérito, fechando o que você disse, atua, produz prova pericial, se você tem condições de produzir, produz. Desenha a estratégia do tribunal do júri desde o inquérito. Muito bom. Então vamos lá, gente. Isso aqui é maravilhoso, gente. Muito legal. E eu turma, isso aqui é por isso que eu falo sempre. Começou a ver esse trem aqui, você vai até o fim. Porque às vezes tem um negocinho que fala no começo, outro que fala no meio, outro que fala no fim, que é uma coisa assim que muda tudo. Às vezes você tá sentado em cima do inquérito agora, deixando lá o delegado trabalhar e bem aqui. Pô, você tem que estar no inquérito já pensando no plenário, segundo o Antônio. Desse jeito, André. Já tem que pensar no plenário. Você sabe por quê? Quem vai decidir a vida do seu cliente é o plenário. Não adianta. Tribunal do júri são 2 fases. Primeira fase, eu não tenho decisão de mérito na primeira fase. Eu tenho uma decisão não terminativa, que é a decisão de pronúncia. Se ele for pronunciado, quem decide a vida do seu cliente é o jurado. Muito bom. Agora vamos lá. Um outro grande momento do júri são as audiências da primeira fase, que em muitos plenários nós vemos elas repercutidas em cortes, né? Ali na sustentação, olha aqui o que fulano falou lá na audiência, olha aqui o que fulano falou na audiência. Perfeito. Porque muitas vezes a testemunha da audiência não é a mesma testemunha do plenário, né? Então eu queria te perguntar sobre o seguinte, entrando nesse bloco, resposta, acusação, audiência. Preparação para audiência e audiência. Como é que você, Antônio, prepara a audiência? Elege as testemunhas, se prepara e prepara a equipe para audiência. Como é que funciona isso no seu modo de fazer júri? Que pergunta. Você é fera mesmo, hein? Olha que maravilha. Resposta à acusação, André. Vamos para a resposta. O indivíduo foi indiciado pela Polícia Civil, terminou a fase de inquérito, você fez o que deu para fazer no inquérito, citado para oferecer a resposta em 10 dias. Muitas das vezes é melhor falar menos. Faz uma negativa geral. Uma resposta à acusação por negativa geral. É melhor falar menos na primeira fase e deixar para falar quando você tem que falar. Sabe o que vigora no tribunal do júri? Oralidade. A oralidade, a palavra falada é tudo no tribunal do júri. Podem discordar de mim, alguns juristas, alguns advogados, profissionais do direito, podem discordar, mas é a linha que eu defendo. A palavra escrita no tribunal do júri não tem tanto valor, não. Muitas das vezes, André, eu faço uma resposta à acusação por negativa geral. Se eu tenho documentos para poder apresentar, provas para poder apresentar, eu apresento. Se eu tenho testemunha ocular e o delegado não arrolou, o Ministério Público não arrolou, não foi ouvida no inquérito, ou o MP não arrolou na denúncia, eu as arrolo. Se eu não tenho testemunha nenhuma, eu pelo menos arrolo as chamadas testemunhas abonatórias, que é para falar bem do réu. O que você acha de testemunha abonatória? É importante? Acho muito importante. Acho muito importante. E se eu arrolar elas apenas no plenário do júri, prato cheio para o promotor chegar no dia da audiência e falar para os jurados, abro aspas, tá vendo, jurado? Tanto que esse advogado é ardiloso, trouxe testemunha aqui de cativeiro, testemunha preparada, de algibeira, fala desse jeito. Testemunha que trouxe para poder ser ouvida aqui hoje. André, eu tenho o maior cuidado. Testemunha minha que vai para o júri, só se for um fato novo, no meio do processo. Mas testemunha minha que senta no tribunal do júri, ela falou na primeira fase. Para não dar brecha pro promotor vir e falar alguma coisa depois. Entendi. É muito raro eu arrolar uma testemunha pro plenário que eu não tenha arrolado na primeira fase. Até para poder dar segurança. Sobre testemunha ainda, antes de você fechar seu raciocínio, o que eu vejo bastante? Tem muito advogado que arrola as mesmas da acusação, quando não tem nenhuma outra, e às vezes também já vi isso acontecer. O promotor arrolou ali, o Ministério Público arrolou, aí o advogado não arrola alguma testemunha que o Ministério Público arrolou, que é importante, por alguma questão específica, aí o Ministério Público vê isso e dispensa. Você tá enrolado, você tá enrolado. Sobre esse meio aqui das testemunhas, tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Arrolar as mesas da acusação naquilo que for favorável e as suas.
Porque se você não arrola também as do MP em caráter de imprescindibilidade, pode acontecer isso. O MP já produziu a prova que ele quis produzir favorável para acusar e dispensa aquela testemunha, porque a testemunha, André, não é do promotor ou do advogado, a testemunha é do juízo, é do processo. Não interessa quem arrolou, a testemunha do juízo. E muitas das vezes a testemunha que o Ministério Público arrola vai trazer a verdade real dos fatos. Então arrola em caráter de imprescindibilidade as do MP também e as suas testemunhas também. Muito bom. Fechando a questão da resposta à acusação, desenha uma resposta à acusação fundamentada, com pedidos, só se você tiver fato para absolvição sumária, para não levar o cara para o júri. Se você sabe que o cara vai para o júri, é negativa geral. Muito bom. É petição de uma lauda, arrola só testemunha e pronto. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre testemunha. Você gosta de arrolar policial civil, policial militar, delegado? O que você acha de Se for necessário, sim. Depende do caso concreto. Dependendo, não. Dependendo, não. Dependendo, arrolar o delegado, arrolar ali o policial civil, não é legal. Ministério Público arrola. Eu estava fazendo o Tribunal do Júri esse ano, inclusive, foi um dos anos que eu mais fiz Tribunal do Júri. 2025, a gente bateu o recorde de júri. Foram muitos tribunais do júri esse ano. Mas sim, eu quero aumentar mais, porque é uma paixão, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vibro quando eu estou num plenário de júri. Então, assim, é uma emoção. Mas esse ano nós fizemos muitos tribunais do júri. Um deles, o MP arrolou o agente de polícia, que conduziu as investigações, e o delegado. E assim, eles, André, são os atores do processo que lidaram diretamente com a produção do elemento informativo que fundamentou a denúncia, o elemento de prova. Então, assim, eles vão trazer uma riqueza de detalhes para o processo que muitas das vezes vai te prejudicar. Você tem que ter uma artimanha e uma sacada muito grande. Então, esse pessoal não é bom, né? Respeite mais meus amigos delegados, escrivães e agentes que estão nos ouvindo aqui. Tenho um carinho muito grande pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pelas instituições públicas. Eu sou uma pessoa, assim, que dentro da minha profissão, eu zelo e tenho apreço por todas as instituições, todas. Eu acho que todos têm que trabalhar de forma harmônica entre si. Então, se eles estão me vendo aqui, é só estratégia de defesa, nada contra. Não, e também tem uma coisa que é o seguinte, né, cara? Todo mundo, em qualquer perspectiva, contribui com a sua ótica. Com certeza, com certeza. Então, você senta lá um advogado, o advogado é a visão de mundo dele, um delegado é a visão do mundo, o promotor é a visão do mundo. Com certeza. Então, às vezes tem maldade mesmo. Tem. Mas às vezes é o jeito da pessoa de ver o mundo. Sim. É como ela vê... É a condução do inquérito, é a forma que, às vezes, o profissional, a autoridade policial, ela não vai ter aquele olhar muito bem colocado por você, aquele olhar que a defesa tem. Óbvio. Senão não tinha chegado à constatação que chegou, né, do indiciamento. Exatamente. Então tem isso. Tem que ter essa cautela na resposta à acusação para não munir, né, o Ministério Público de informações e elementos. Irmão, agora entrando dentro da audiência. Então, chegou o dia da audiência, tá lá o cliente, vai fazer o interrogatório dele, vai inquirir as testemunhas, etc e tal. Audiência da primeira fase. O que é indispensável para a audiência da primeira fase e o que não pode fazer de jeito nenhum na audiência da primeira fase? Primeira coisa, André, você precisa conhecer o processo. Você precisa conhecer as entrelinhas do processo, daquela ação penal que você está atuando. Você tem que saber o que a testemunha disse nos mínimos detalhes. Então, o que a gente faz no escritório? Os processos são digitais. Todos os processos são digitais hoje. PJE, processo judicial eletrônico, etc. Eu tenho a cautela de imprimir os depoimentos. Porque eu gosto de tatear. Eu ainda sou daquele que gosta de ler o livro e sentir o cheiro do livro. Então, eu imprimo todos os depoimentos de todas as testemunhas que foram arroladas e vou grifando ali. E não há de ver que há contradições tão grandes de você ler o que eles disseram na fase de inquérito, principalmente quando testemunha é ouvida mais de uma vez. Aí acontece, é ouvido uma vez na delegacia, a delegado chama para ouvir de novo. Mas assim, você pega e leva para a audiência no dia. Conhece as entrelinhas do que aquela testemunha disse.
E ela começa a ser inquirida pelo juízo. Palavra pro promotor, depois a palavra para você. E o advogado, André, ele tem que ter uma expertise muito grande e um conhecimento não só de direito. Eu sou muito adepto a PNL, Programação Neurolinguística. Eu adoro psicologia, amo. Eu falo para você, nós somos profissionais de ciências humanas. Você tem que saber ler a pessoa, linguagem corporal, aonde que a testemunha coloca o olhar, aonde que a testemunha mexe, se senta. É incrível isso. Como é interessante você olhar para a testemunha quando ela está sendo inquirida primeiro pelo juiz, pelo promotor, e ela começa a entrar em contradição com o que ela está dizendo ali no momento da audiência de instrução e julgamento, com o que ela disse na Polícia Civil. Então, primeira coisa, André, conheça do processo. Top. Conheça o processo, conheça as entrelinhas. Respire aquele processo ali e o conheça, grifa o que é importante. Marca ali, de caneta marca-texto mesmo, aquilo que é importante. E leva para a audiência. No momento da audiência, não tem como. Se passou muito tempo, a testemunha vai esquecer. Se a testemunha está mentindo, alterando a verdade dos fatos, a verdade vai aparecer. E você tem que ter uma técnica. Tem que ter uma técnica de inquirição de testemunhas. Né? Tem que ser respeitoso com a testemunha, tem que tratar bem, mas não pode se fraquejar. O advogado tem que ser firme, tem que ter uma voz firme, tem que saber direcionar a pergunta para ela. E é nesse ponto que entra a retórica. A retórica numa audiência de instrução e julgamento é excepcional. As perguntas direcionadas para as testemunhas têm que ser perguntas retóricas. É aquela pergunta que já extrai a resposta. É uma pergunta que você lança com uma resposta. Que é uma pergunta que já bate ali na testemunha e ela te devolve com um ar de insegurança. E isso é maravilhoso para o seu processo. André, eu estava no tribunal do júri e isso foi no plenário. Eu estava fazendo um plenário de tribunal do júri, eu fiz uma pergunta para a testemunha. A testemunha começou a passar mal. E fui totalmente respeitoso com ela. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Meu cliente estava sendo acusado de ter sido o autor de um duplo homicídio, de ter sido contratado, homicídio mercenário. Ele estava sendo acusado por 2 irmãos, disputa de terra, disputa de herança, de terra, de família. 2 irmãos contrataram uma terceira pessoa para poder matar um casal de irmãos. E eu estava advogando para esse cliente que teria, entre aspas, sido o executor. Só porque eu já tinha feito a investigação defensiva nos autos, eu sabia que o meu cliente era inocente. E quem tinha cometido era uma terceira pessoa. Um tal corretor de imóveis, na época, que queria fazer uma intermediação da venda dessa fazenda e acabou sendo o executor. Essa testemunha, André, era amante desse tal corretor. Uma pergunta que eu fiz para ela, eu perguntei, a senhora conhece fulano de tal? A mulher começou a passar mal. Então, assim, dependendo do caso, dependendo da situação que você está tratando ali, você tem que ter expertise de fazer perguntas retóricas. Isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma frase que é muito dita entre os tribunos, que é o seguinte, entre os advogados de maneira geral, eu quero saber a sua opinião sobre ela. É uma frase que eu escutei bastante, que é não faça pergunta que você não sabe a resposta. O que você acha dessa... Não faça pergunta que você não sabe a resposta. Depende. Em uma audiência. Depende. É uma pergunta retórica, que quando você sabe a resposta, é pergunta retórica. Então, ótimo. Mas muitas das vezes você precisa arriscar. O direito é tão bonito porque cada caso é um caso. Cada caso tem a sua peculiaridade e alguma das vezes você vai ter que fazer uma pergunta que você não sabe a resposta. Arriscar para poder extrair alguma coisa que é benéfica para o seu cliente. Muito importante, muito legal. Então, assim, cada caso é um caso. Agora, avançando aqui, falando um pouco de audiência, acho que deu para dar uma noção de audiência pra galera, não deu? Tem mais alguma coisinha de audiência? Algum comentário final sobre a audiência de primeira fase, que é legal? André,
em preparar o processo, conhecer dos autos, saber de fazer essas perguntas retóricas. O arroz com feijão a gente entregou aqui, né? Arroz com feijão, né? Fazer Tá essas aqui. perguntas retóricas. Acredito que Quem quiser tirar uma dúvida sobre isso contigo lá na rede social, qual que é? Fala pra turma aí. Antônio Miguel Oliveira Jorge. Eu tô até precisando arrumar esse Instagram. A equipe do Mais de Os Negócios tem que colocar lá um nick, um name mais curtinho, mais bonitinho. Podemos... Vocês vão organizar isso pra mim, mas por hora é Antônio Miguel Oliveira Jorge. Me acha lá no Tá Instagram. aí, ó, pronto. Segue o homem lá. Faz agora, sem procrastinação. Aqui é o negócio que é o seguinte, começou a fazer um negócio, você termina. Tá aqui assistindo, você vai terminar, daí você vai lá, vai fazer, sem procrastinação. Já segue o homem lá agora e vambora pra frente. Manda Agora as vamos perguntas lá. que a gente responde. Boa, legal isso aí. Turma, veja, são 16 anos de trajetória, a gente entrevista aqui sempre grandes pessoas, não tem como esgotar uma vida aqui. Então a gente vai nos temas ali que a gente vê que são centrais, que são erros que não dá pra cometer, que são acertos que precisam ser, que são importantes pra carreira. E o a mais, manda mensagem pro Antônio lá, um cara sensacional. Fala que você viu aqui a entrevista, que foi legal e tal. Vamos lá, seguindo. Meu irmão, te pergunto. Imagina que deu ruim, foi pronunciado. Essa que é a grande realidade da maioria dos processos de júri. Pronunciado. Queria te perguntar sobre o seguinte. Pô, saiu lá, decisão de pronúncia. Sobre reze, essa coisa toda. Top. Tem algum comentário que você acha que é Tem. importante? Por Tem, favor. André. E eu aprendi isso foi na prática, quebrando a cara. Cliente preso, pronunciado. Interpõe o reze. Tribunal demorou a julgar 9 meses para julgar o reze. Um parto, entende? 9 meses, uma gestação. Uma gestação. 9 meses de recurso em distrito. E o cliente preso. Recurso exclusivo da defesa. Vai soltar? Não vai. Vai ficar mais 9 meses preso. Eu nunca, nesse caso em específico, eu nunca aguentei tanta amolação da família do réu. Dói, gente. Por que que dói? Claro, a gente quer entregar o melhor serviço. São eles que estão nos pagando. A gente tem que entregar o melhor do nosso serviço para os nossos clientes. Eu sei da angústia da família que é ter um filho preso. A esposa de ter um filho preso. Eles querem resultado. E há parentes aqui para poder dizer, advogado tem que entregar resultado, André. Não adianta, se vira nos 30. Pode demorar, mas entrega resultado. Não adianta falar bonito, não adianta sustentar bonito, não adianta peticionar bem, se você não entrega resultado, cara, não vai. E aí o que acontece? Eu nunca aguentei, assim, tanta chateação da família chegar, doutor, tá enrolado demais. E a culpa cai tudo no advogado. A culpa cai no advogado. Então, gente, reze. Se você sabe que o problema do seu cliente vai resolver só na tribuna, deixa transitar em julgado e vai pro plenário. Transita em julgado e vai pro plenário. Cliente seu tá solto, aí, meu irmão, esgota tudo quanto é recurso que você tiver. Foi o caso que eu fiz desse cliente, que a gente tá contando o caso dele aqui, são 8 anos de processo. Recurso da defesa até o STJ. É solto. Por que eu vou deixar o cara ir a júri? É tentativa de feminicídio. Vai dar ruim pra cabeça dele, pode dar ruim. Vai pegar uma condenação, é difícil a absolvição. Reze, réu solto, reze, respe, tudo quanto é direito, embargo, declaração, é tudo. Réu tá preso, avalie se você tem tese, se não é um reze meramente protelatório. Protocolar ali, né? Só Protocolar, não. Você tem fundamento? Você tem Dá uma pra tese? ganhar? Você tem uma tese? E ainda que tem a tese é boa, assim, tem chance de virar, né? Tem chance de virar no tribunal? Tem chance de decotar uma qualificadora e cair pro simples? Vai. Não tem, meu irmão. Vai pro plenário. Você sabe por quê? Tribunal do júri se resolve no plenário. Poucos casos que você não resolve o tribunal do júri, que não é no plenário. Tem que passar o seu cliente por esse mar vermelho ali, por esse deserto que é o tribunal do júri. Não adianta. Agora nós vamos pro momento final, gente. Agora é plenário.
Que é o Plenário. momento ali que, pô, que é o momento que está retratado nos grandes filmes, porque os Estados Unidos tem um modelo diferente, né? Então a gente vê sempre o plenário ali. É o grande momento que vocês acompanham, ali é o momento que tá ali, é o momento do embate, é o ápice. Muitos dizem que o ápice da advocacia criminal é o tribunal do júri, né? E nós vamos falar sobre. E quando dizem que o ápice da advocacia criminal é o tribunal do júri, eles estão falando do plenário do júri. Não estão falando do rito tradicional, bifásico, não, eles estão falando do plenário. E agora, meu irmão, eu queria entrar no plenário. Bora. É lindo, viu? Vamos falar desde um momento aqui que é o seguinte: 4-2-2. 4-2-2. O que é importante ali no 4-2-2? 4-2-2 é a fase que o processo para a primeira fase ele está transitado em julgado ali, não cabe mais nenhum recurso, pôs fim à primeira fase e nós entramos ali naquela intimação que o juízo faz para 5 dias o MP a rolar testemunha e juntar documentos e a defesa de igual forma. É o momento que você começa a desenhar seu plenário. Lembra que eu falei lá no início? Testemunhas. Eu vou rolar aquelas que eu ouvi em sede de instrução de julgamento. Excelente. A não ser que eu tenha uma testemunha que vai mudar a versão concatenada dos fatos e vai me ser útil. Eu arrolo ela. Tenho documentos para poder juntar? É o momento. Porque nós temos ali a proibição de que aquilo que não foi juntado 3 dias antes você não pode utilizar no plenário. Isso é causa de nulidade. Tem que dar ciência a outra parte 3 dias antes. 4-2-2. Juntou testemunha, arrolou, melhor dizendo, arrolou as suas testemunhas que vão depor em plenário. Muitas das vezes você só tem que arrolar testemunha, você não tem mais nada. O que você tinha que juntar já juntou, prova pericial que você tinha que fazer você já fez, documentos você já juntou. Pronto, arrolou suas testemunhas, espera designar o grande dia. Vamos lá, chegou o dia, gente. Veja só, você que tá acompanhando a gente até agora, pelo amor de Deus, faz essas coisas todas aí pro YouTube entender que o negócio é bacana e comenta aqui o que você gostou mais até agora. Porque você falou assim, olha André, isso aqui eu achei que foi um negócio que eu não fazia, ou foi um comentário fundamental, que eu quero reiterar nos comentários aqui para quem lê esses comentários. Então coloca aqui o que mais te marcou, isso é um negócio que é importante. Agora vamos lá, meu irmão, chegou o grande dia. Como é que é essa preparação para o plenário? O que é importante para o plenário? Cuidados que a gente tem que ter no plenário. Traz pra gente aqui, para fechar esse negócio aqui com chave de ouro, um beabazinho, um arrozinho com feijão, para fazer um bom plenário. Você que tá há 16 anos fazendo isso. Primeira coisa, conhecer o processo. Você precisa conhecer o processo que você vai atuar da primeira página à última. Você tem que ler até os mandados de citação, de intimação das testemunhas, todas as perícias. André, tanto que perícia é importante. Você lê o laudo de exame cadavérico, o exame de local de crime, o laudo de local de crime. São detalhes que fazem totalmente a diferença. Conheça o processo. Estude o processo. Desenhe ali as suas artimanhas que você vai utilizar no dia. Eu quero deixar assim, de forma bem massificada aqui, para todos que estão nos ouvindo. Pegou o processo, estuda e começa a desenhar a sua sustentação oral. Desenha a sua sustentação oral. Quando eu comecei a fazer júri, André, eu fazia um calhamaço para levar para o tribunal do júri. Eu pegava aquilo, escrevia, fazia, tem que atuar aqui, tem que falar sobre legítima defesa, tem que falar sobre essa tese. Eu quero deixar um insight sobre tese de defesa também, que é importantíssimo. Me dê depois 2 minutinhos para falar sobre tese de defesa, que é fechar sobre a sustentação oral em plenário do júri. Mas preparando para o tribunal, depois de ler o processo, reler, anotar os pontos-chave daquilo que você vai atuar, escreva a sua sustentação oral. Hoje eu faço de modo diferente. Quando a gente é barriga verde, eu escrevia uma tese de monografia para levar para o tribunal do júri. Você não lê aquilo, cara. Você não lê, porque não dá tempo. Só porque aquilo fica na sua cabeça. É interessante. Serve para gravar, né? Fica na sua cabeça. Só porque hoje a experiência nos dá essa tranquilidade, André. É tão bom quando você faz um trabalho que você domina na essência, que você tem conhecimento de causa para poder fazer aquilo ali. Hoje eu faço meu roteiro de sustentação oral. É uma lauda. Eu não escrevo mais uma tese de monografia.
20, 30 laudas do que eu vou falar no tribunal do júri. E não. Eu faço o meu roteiro. Se possível, eu faço ele à mão. Bem escrito, tal. Começa como? Número 1, cumprimentos e saudações. Muito legal. E detalhe, nós temos 1h30 para falar no plenário. André, a vida hoje ela é muito prática. A psicologia já nos revela que o indivíduo que está nos ouvindo num plenário de júri, o dia inteiro ouvindo uma instrução, 1h30 do promotor, cansado, doido para chegar em casa, louco para ir embora, dor de cabeça, aquela canseira toda, o jurado. Você vai falar 1h30 só se for necessário. Só se for necessário. A psicologia fala que o indivíduo te dá atenção pelos seus primeiros 15 minutos. O tribuno chega no dia, ele gasta 18, 20 minutos só em saudações e cumprimentos. Não é aí, não é por aí. Então, prepara bem seu roteiro de sustentação. Anota, número 1, cumprimentos e saudações. Qual que é o item 2? Narrar os fatos, rapidamente. Só porque, às vezes, André, com 1 minuto e meio, você consegue narrar os fatos. Porque você só vai rememorar na cabeça do jurado aquilo que ele assistiu o dia inteiro, que é a instrução. Por isso que a instrução em plenário, ela é importante você esgotar. Aí sim, no plenário, todos os fatos que aconteceram. Extrair do seu cliente no interrogatório aquilo como de fato aconteceu. E eu deixo muito bem claro isso, até no meu curso Tribunal do Júri. Então, o curso chama Teoria e Prática. Tribunal do Júri, Teoria e Prática. Já ministramos esse curso na capital toda, lá em Goiânia. Quero expandir com esse curso aí. Você vai me ajudar nisso. Tem certeza, né? Ajudar você? Sempre, ajudar a expandir meu curso. Pô, tamo aí sempre pra ajudar, cara. André, o seu cliente, ele precisa falar o que aconteceu. Você não vai trabalhar com mentira no processo. Advogado de sucesso é o advogado que trata o processo com a verdade. Você não precisa trabalhar com mentira no processo. Você vai colocar legítima defesa onde não tem? Você vai colocar uma negativa de autoria onde não tem? A prova dos autos demonstra que foi o seu cliente que cometeu o crime. Você tem que ir para outro viés. Então, o advogado precisa tratar com a verdade dos fatos. Muito bom. E preparando o seu roteiro de tribunal do júri, item 1, cumprimentos e saudações. Número 2, narrar os fatos. Você precisa só rememorar para o jurado o que aconteceu naquele dia. Vem com as suas teses de defesa, item 3. E não adianta, não adianta falar para o jurado de direito. Muitas das vezes o colega advogado, o próprio Ministério Público, leva um quadro para o tribunal do júri e começa a falar sobre teoria do crime. Gente, jurado não sabe o que é teoria do crime. Você tem que saber ser, na sua oratória, a mais próxima possível do jurado. Prepara a sua sustentação oral. Faz o seu roteirinho. Então, fechando aqui essa primeira parte, finalizando já nessa questão da oratória e da retórica no plenário, faz o seu roteiro. Hoje meu roteiro tem uma lauda só. São só os tópicos que eu quero tratar na minha sustentação oral. Na instrução em plenário, esgota os fatos, o que aconteceram. Esgota tudo. Porque através das perguntas que você faz para o seu cliente, para as testemunhas, você vai extrair o que realmente aconteceu no dia dos fatos. Deixa eu fazer uma pergunta final aqui. Você falou sobre a preparação, falou sobre o momento ali da sustentação, falou da importância de esgotar na inquirição para que você tenha um momento mesmo da sustentação para focar naquilo que importa e não para ficar relatando os fatos. Legal. Então, pontuou isso aí. Uma pergunta. Você acha legal trabalhar com os jurados, bater com os jurados, apresentar para os jurados, explicar para os jurados os quesitos no final ali da sua sustentação? Sim, é uma coisa que você sim. faz, não faz? Tá dentro do meu roteiro. O item 1, cumprimentos e saudações. O item 2, eu narro os fatos rapidamente. O item 3, eu exponho as teses de defesa. Ótimo. O item 4 do meu roteiro, leio a quesitação.
E no item 5 eu trago uma frase de efeito para poder fechar. A frase de efeito é para poder mexer com o sentimento do jurado. Uma delas é o quê? Hoje, senhores jurados, abro aspas, vocês estão aqui para julgar uma vida. Aqui é o tribunal das lágrimas. Vocês estão para julgar uma vida. Temos uma vida que se foi e uma vida que está aqui nas mãos de vossas excelências. Tem que tratar o jurado como vossa excelência. Tem que dar ao jurado o respeito que ele merece. E eles que julgam o caso. E você faz uma frase de efeito, fala uma coisa que ele quer ouvir. Que é verdade, né? No fim do dia. É a verdade. É a verdade. Chega pro jurado e fala, vocês vão sair daqui e vão voltar para suas casas com sentimento de justiça, de missão, de dever cumprido. Mas qual que é a resposta que os senhores querem dar para a sociedade aqui da sua cidade? Qual que é a resposta que vocês querem dar para a sociedade brasileira? Que o indivíduo que se defende, ele merece pegar uma pena de 12 a 30 anos. Imagine se fosse você sentado no banco dos réus, como você queria que a pena fosse aplicada para você aqui hoje. Faz a frase de efeito no final para poder fechar. A oratória, a retórica são muito importantes no plenário do Tribunal do Júri. Muito importantes. Muito bom. Ô Mila, aprendeu muito sobre júri aí, Mila? É? Já dá pra sair daqui e defender o... Dá não? Dá? Aí, ó, acabamos de formar a Mila em tribuna do júri aqui. O custo do homem é bom, gente. Queria só fechar com a tese de defesa. Por favor. Que é uma coisa que não está escrito nos livros. Ninguém escreveu sobre isso, André. Eu estou escrevendo sobre isso. Que legal, cara. Tese de defesa. Eu posso acumular a tese de defesa no tribunal do júri ou não? André, se é negativa de autoria, vislumbro eu que é só negativa de autoria. Não tem como você alegar uma negativa de autoria e colocar uma tese subsidiária. Em 99% dos casos. Okay. Teve um caso meu que eu combinei uma negativa de autoria com outras teses e deu certo. Regra geral, negativa de autoria. Você vai por tudo ou nada. Pura. Certo? Okay. Agora, se você tem uma tese de privilégio, não vá só no privilégio. Pede a legítima defesa. Sabe por quê? Claro, se o caso couber. Joga para atirar, para acertar a maior estrela. Porque se você pegar uma tese, já tá perfeito. Por quê? Privilégio combina tanto com legítima defesa. Injusta provocação da vítima. Quando é pela segunda parte do privilégio, a injusta provocação da vítima. Se não tem a tese da legítima defesa, pede a clemência. Qualquer que seja o motivo, se o seu cliente é idoso, se o seu cliente tem filho para poder cuidar, se o caso é de repercussão, nós tivemos um caso em Goiânia de repercussão do indivíduo que matou na hora, um indivíduo que atropelou o filho dele e matou num acidente de trânsito. O filho dele estava lá no semáforo, um cara veio em alta velocidade, atropelou o filho dele e matou a criancinha dele. Ele, revoltado, foi lá e matou o cara que atropelou na hora. Qual tese absolutória que eu vou ter aqui? Porque a absolvição é um quesito obrigatório. Pede a clemência e combine teses. Não fique só numa tese, porque se uma tese sua não passar, pelo menos o privilégio passa, pelo menos um decote de qualificadora passa. Sabe o que eu utilizo lá na minha sustentação oral para poder fechar? Eu falo para os senhores jurados. O Ministério Público, ele vem aqui e pede a condenação a qualquer custo. Eu, enquanto defesa, estou aqui para mostrar para os senhores as formas conforme vossas excelências podem julgar o caso. Estou trazendo todas as formas possíveis para se julgar o caso. Vocês podem absolver ou vocês podem aplicar uma pena justa para o caso. Eu estou convicto pela absolvição, mas se os senhores entenderem pelo privilégio, aí você explica o privilégio, explica o decote da qualificadora. Porque, meu irmão, para fechar, se você não consegue uma absolvição, não consegue um privilégio, mas consegue o decote das qualificadoras, a pena do seu cliente sai de um crime hediondo de 12 a 30 para 6 a 20. Tá doido. É outro mundo. Outro mundo. Mila, nossa nova tribuna, formada aqui no podcast, na entrevista do Antônio Miguel, grande tribuno do júri.
Irmão, recado final para os advogados que estão nos acompanhando aqui e querem se tornar tribunos do júri como você. Ó, meus queridos, minhas queridas que estão aí olhando, se você tem um sonho, busca esse sonho. Primeira coisa na vida da gente é humildade. A gente tem que ser humilde, a gente tem que bater a porta, bate a porta. Né? A palavra de Deus fala que bater a porta e ela abrirá. Humildade vai te fazer sair e chegar em qualquer lugar. E se você tem um sonho, batalhe por ele. Eu tive um sonho de me tornar tribuno. É a minha maior paixão, André. É a tribuna do júri. Amém. E é a maior trincheira da advocacia. Perdoe meus amigos tributaristas, familiaristas, previdenciaristas, mas o maior divisor de águas está naquele que sobe numa tribuna. E se você tem esse sonho, corre atrás dele. Capacite, estude, leia. Tudo é possível para aquele que crê. Turma, Antônio Miguel, craque, valeu, irmão, tamo junto. Valeu!